Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com o primeiro programa Portos, a Força dos Catarinenses de 2022. A edição de hoje vem recheada de informação. Confira os destaques. Governo Federal autoriza o arrendamento do terminal graneleiro do Porto de São Francisco do Sul. Expectativa é de aumento na capacidade de armazenagem. Após movimentação recorde no ano passado, linha férrea recebe melhorias para facilitar o escoamento de soja e de milho. Vamos falar também de segurança, as normas e o rígido controle dentro do complexo portuário. Bora embarcar num navio? Já pensou como é o trabalho de quem carrega e descarrega esses gigantes do mar? Vou mostrar para vocês um pouquinho de uma das minhas funções, que é operador de guindastre, né? Vamos operar aquele guindastre lá. Fique com a gente, o programa Portos está começando. O Porto de São Francisco do Sul está autorizado a iniciar os estudos para o arrendamento do terminal graneleiro. A expectativa é que, com a participação da iniciativa privada, aumente a capacidade de armazenagem de grãos. Essa é apenas uma de tantas melhorias previstas para 2022. O terminal graneleiro ocupa uma área equivalente a 4 campos de futebol. Localizado dentro do complexo portuário, é formado por 2 grandes armazéns, a partir dos quais os grãos são transportados até os navios. Até 2019, o espaço era administrado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Cidasc. Depois disso, a autoridade portuária assumiu sua administração. Com a autorização para o arrendamento, a expectativa é atrair investimentos privados para aumentar a capacidade de armazenagem, além de oferecer maior agilidade e rapidez na movimentação de cargas. Os investimentos devem chegar a 60 milhões de reais, como explica o presidente do Porto. Nós temos projetado também para que até o final do ano façamos a licitação do terminal graneleiro, que é uma área vocacionada para armazenagem de soja e de milho, com investimentos privados que vão dar uma nova visão aqui, uma nova dimensão para a movimentação de granel aqui, com investimentos substanciais, tanto na armazenagem quanto na própria operação da carga de milho e de soja, buscando sempre mais eficiência, uma movimentação mais rápida e mais barata daí, né, para todos os usuários. Com mais estrutura de armazenagem, o Porto foca em melhorias na infraestrutura logística para receber uma quantidade maior de caminhões. Um dos investimentos será feito aqui. Serão criados 3 novos gates. As 2 áreas que são utilizadas atualmente para o acesso servirão no futuro para a saída do complexo. Atualmente a gente possui 2 gates, na qual a gente tem uma movimentação diária em torno de 500 a 600 caminhões, somando em torno aí de 1.200 movimentos, somando com entrada e saída. E aí vão ser criados novos gates? Sim, serão 3 novos gates, chegando ao movimento diário no porto de 1.900 movimentos, somando entrada e saída. Na área interna do porto serão feitas melhorias no pavimento asfáltico, que tem um fluxo constante de cargas pesadas. Apesar de nós termos um pavimento considerado bom, é importante esses ajustes em alguns pontos específicos da recuperação do asfalto, do pavimento, e principalmente a questão da sinalização viária. Ela garante a questão da segurança nas operações portuárias, mas além da segurança, né, e também organização no armazenamento, da operação como um todo, ela também traz uma segurança a todos os pedestres, pessoas que circulam aqui dentro, né? Nós temos também uma movimentação muito grande de pessoas dentro do porto. Então todas essas obras de sinalização viária, principalmente, elas visam essa questão, garantir a segurança nas operações, como também garantir a segurança das pessoas, né, que circulam por aqui, ou seja, dando uma segurança a todo mundo que trabalha aqui dentro da área portuária, né? Além do novo acesso e do asfalto, em breve o porto terá mais um lugar para atracar embarcações. De 2020 para 2021, a movimentação de navios no Porto de São Francisco do Sul cresceu. Passou de 34 para 38 embarcações por mês.
Teve períodos no ano que houve até congestionamento de navios devido à grande demanda. A criação de mais um berço de atracação vem para acabar com esse problema e também diminuir o tempo de espera desses gigantes. O chamado Berço 401 ficará nesse espaço. O Berço 401 é um projeto do Porto de São Francisco do Sul para atender o segmento granel sólido de exportação, basicamente soja e milho. E esse berço já conta com pré-projeto de engenharia, já conta com termo de referência emitido pelo IBAMA para o licenciamento desse projeto, né? E o que o Porto busca, na realidade, é colocar esse projeto do Berço 401 para arrendamento, né? Então, acreditamos que, ainda no ano em curso, esse processo deva ser deflagrado, colocando para o mercado esse berço para arrendamento. Para a gente entender, ele ficaria mais ou menos nessa área. Isso, alinhado aqui em 90 graus com o berço 101, né? Além disso, a retirada de uma grande rocha para receber navios maiores, obra chamada de derrocagem, também está prevista para acontecer. Mudanças que vão permitir expandir ainda mais os negócios, tanto no mercado nacional quanto internacional. Pequeno volume de derrocagem, que hoje impacta de forma muito significativa na plena capacidade dos navios granuleiros. Então a ideia é que a gente retire um ponto de rocha que tem no meio desse berço, 370 metros cúbicos, né? Mas que terá um impacto bastante significativo para o mercado do segmento granel, porque vai oferecer uma maior capacidade de carga para os navios. Essa obra, de momento, está em fase de licenciamento junto ao IBAMA, e assim que licenciada, a autoridade portuária quer implementar essa obra, porque é uma obra que está sendo solicitada pelo mercado há muito tempo, e nós entendemos que é factível ainda em 2022, 2023, materializarmos essa obra, retirarmos essa rocha que tem impactado de forma muito negativa, né, o atendimento do segmento de navios granuleiros. A ferrovia que liga o Porto de São Francisco do Sul até o norte catarinense é essencial no escoamento da produção agrícola. No ano passado, metade da movimentação de grãos que foi para exportação passou pelos trilhos. Enquanto o sonho de duplicação da BR-280 segue bem distante, o melhor tem sido desafogar o movimento pelos trilhos. No ano passado, a ferrovia que liga Mafra, no norte catarinense, até o Porto de São Francisco do Sul, movimentou cerca de 3 milhões de toneladas de grãos, principalmente milho e de soja. Essa quantia representa cerca de metade da quantidade exportada pelo porto. Cada trem leva em média 80 vagões, que transportam cada um em torno de 50 toneladas. Por ano, são aproximadamente 57 mil vagões que chegam até o terminal. Se estivessem enfileirados, seriam mais de 800 quilômetros de vagões carregados de cereais. Para atender a crescente demanda, o setor que recebe os trens no terminal graneleiro passou por uma ampla revitalização, que inclui a reforma na balança ferroviária, o nivelamento da plataforma e a manutenção da moega, que é a estrutura na qual são descarregados os vagões. Aqui no complexo do Porto de São Francisco do Sul, nós temos 3 terminais, 2 terminais privados e um terminal público. No terminal público, a gente recebe as cargas via rodoviária, modal rodoviário e modal ferroviário, e a gente tem capacidade estática de 90 mil toneladas. Essas 90 mil a gente consegue jogar do armazém 2, 1.500 e do armazém 1, mais 1.500, onde a gente consegue jogar 3 mil toneladas hora para o navio, né? Fomos conhecer o chamado corredor de exportação, uma extensa esteira por onde os grãos são transportados até o porão dos navios. Olhando por dentro, nem parece que estamos caminhando por cima de grades a uma altura superior a 20 metros. Estamos exatamente nesse ponto. Confesso que é uma visão privilegiada do porto, mas prefiro terra firme.
A soja movimentada no porto de São Francisco do Sul tem como principal destino a China. Nos últimos anos, o volume embarcado bateu recordes, muito alavancado pela alta cotação do dólar. Com preço melhor sendo pago lá fora, fica mais vantajoso exportar. O presidente do porto mantém a expectativa de números positivos para este ano, mesmo com a estiagem que afetou a produção em diferentes estados. Nós não sentimos nenhum impacto dessa estiagem, sobretudo porque a origem da carga movimentada pelo Porto de São Francisco do Sul é sobretudo o centro-oeste. Então, como ainda não há uma consequência de estiagem muito grave lá naquela região, ao contrário de perda, nós tivemos uma movimentação aqui histórica até para o mês de janeiro de quase 500 mil toneladas de granel, soja e milho exportação. Numa média histórica que era de 200 e 150 mil, no mês de janeiro de 2022 fizemos 500 mil toneladas praticamente. Então o indicativo para o ano é que se mantém um pouco dessa projeção de crescimento em relação às 5 milhões e 500 mil toneladas que foram movimentadas em 2021. Enquanto os preços tornam a exportação atrativa, o efeito da estiagem deve impactar principalmente no mercado interno, que terá uma quantidade menor de grãos disponível. O Paraná, por exemplo, fechou janeiro com uma projeção de safra de soja 39% menor no estado. A gente pode dizer que o estado já perdeu em torno de só da soja 23 bilhões de reais. É muito significativo, é um valor que poderia movimentar a economia aí do estado, né, dos municípios, né, que automaticamente vai afetar significativamente. Eu estou falando só de soja, mas se eu extrapolar para a cultura do milho, já tem uma perda em torno de 2,3 bilhões de reais, 36% da estimativa inicial já foi reduzida do milho, nós era para produzir em torno de 4,3 milhões, a estimativa agora é para colher 2,6. Produtores catarinenses também sentem os impactos da seca. A Epagre estima perdas de 30% no cultivo de soja e 43% na safra de milho. Bem, a expectativa, o prognóstico inicial da produção de milho no estado de Santa Catarina, nós tínhamos aí cerca em torno de 2,8 milhões de toneladas. Então, nós tivemos a forte estiagem, que já a redução estimada no último levantamento já chega em 43% da redução dessa produção total. Hoje nós temos uma expectativa de 1,5 milhões de toneladas a produção do estado. A esperança é que a chuva possa trazer alívio para quem vive do campo. E o agricultor é persistente, vamos de novo, torcer para melhorar, rezar para chover e plantar de novo. Depois do intervalo você vai ver. Que tal conhecer a rotina de quem trabalha dentro de um gigante daqueles? Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta. Você já imaginou como é a operação diária dentro de um porto? A gente vai conhecer um pouco da profissão de estivador, o responsável pelo carregamento e descarregamento dos navios. Uma atividade árdua e perigosa. Entre os 34 portos públicos do Brasil, ele é o 7º maior em movimentação de carga e o primeiro em Santa Catarina. Os dados confirmam a importância do Porto de São Francisco do Sul. Especializado no transporte de grãos, o porto também movimenta cargas de madeira, bobinas de aço e fertilizantes. Essencial para escoar a produção agrícola do sul e centro-oeste do Brasil. Por aqui passa aproximadamente 10% da exportação de soja e de milho do país. O porto opera 24 horas por dia sem parar. Desde a administração até aqui, a chamada área quente, são centenas de trabalhadores envolvidos. Mas a atividade de um deles certamente é a mais árdua e perigosa. É o chamado estivador, responsável pelo carregamento e descarregamento das embarcações. Esse profissional trabalha apenas nas embarcações, nunca em terra. Os trabalhadores que ficam nas carretas são responsáveis por organizar as cargas, já os que fazem as anotações, andando normalmente com pranchetas,
são os conferentes. Há ainda os portuários, que são responsáveis pelos guindastes. O Fábio é estivador no Porto de São Francisco do Sul. Meu nome é Fábio Santos, eu sou estivador há 30 anos aqui em São Francisco do Sul. Eu entrei na estiva em 1992 por indicação do meu pai. Fiz aniversário num dia, no outro dia já era estivador. De lá para cá foram muitos anos de trabalho pesado, de suor. E hoje eu sou grato a essas pessoas que me ajudaram a aprender a ser um estivador, me ensinaram a operar guindaste, me ensinaram a operar empilhadeira de pequeno porte, de grande porte, depois os cursos que a Marinha ofereceu para nós. Com uma câmera de mão, Fábio nos leva para dentro do navio para conhecer um pouco dessa rotina. Hoje, a função dele será operar o guindaste para o descarregamento de uma carga de fertilizante. Aqui nós estamos na descarga do fertilizante, no berço 101, no Porto de São Francisco do Sul. Vou mostrar para vocês um pouquinho de uma das minhas funções, que é operador de guindaste, né? Vamos operar aquele guindaste lá. Fazer a descarga do fertilizante. Começando a operação agora às 13 horas até às 19 horas. Esse é o meu período. A escadinha de acesso. Aí meu posto de trabalho. O acesso. Vamos lá. Essa aqui é a carga que a gente vai descarregar hoje. O acesso pro guindaste. Painel de controle. E aqui o escritório de hoje. A primeira tarefa é içar as máquinas para dentro do porão. Dessa visão parecem até brinquedos. Em seguida, hora de abocanhar o fertilizante para carregar os caminhões que aguardam no cais. Fábio mostra a habilidade no manuseio do guindaste. Enquanto isso, outros profissionais auxiliam dentro do porão a retirar a carga. Na profissão, Fábio também desempenha outras funções. Aqui, auxilia na retirada de uma carga de bobina. Ter organização é quase indispensável para este profissional. Afinal, ele precisa aproveitar bem os espaços dentro do navio e ainda distribuir bem a carga para não afetar a estabilidade da embarcação. Hoje, trabalhadores portuários como o Fábio são cadastrados junto ao órgão gestor de mão de obra, que organiza as escalas de trabalho. Em São Francisco do Sul, o sindicato que representa os estivadores tem 103 anos de história. Vander é o presidente do sindicato e representa a terceira geração na família a viver dessa atividade. Uma profissão desafiadora que passou por grandes mudanças ao longo dos anos. Meados de 95 é que começa a minha história junto ao sindicato, né? Mas a história ela começa bem antes através dos meus antepassados, né? Meu avô, que já foi estivador na década de 60, meu pai, que finalizou sua carreira como estivador em 90, e eu que tive a possibilidade de ingressar nessa profissão que eu tanto amo aí em 95, né? Que foi o meu primeiro dia de trabalho, dia 28 de agosto de 1995. Ali começou a minha história de amor com essa profissão que muitos aí, né, desconhecem, né, mas é uma profissão muito honrosa aí pro Brasil. Estivador, ele tem o sinônimo de um serviço bruto, né, braçal, de força, né. Muita coisa mudou, mas naquela época era um sinônimo disso aí, né, e ter uma sensibilidade de equipamentos, empilhadeira, tratoristeira, pá carregadeira, porque são mecanismos utilizados para descarga de determinadas cargas, né, que seria o fertilizante, a soja e madeira que tem que ser empilhada às vezes no porão do navio, né. Então, isso aí que é a essência da profissão, né.
Até então, o estivador tinha uma relação muito direta com o serviço braçal de sacarias, né? Não se acabou ainda, mas ela diminuiu muito com a vinda do container, né? O container modificou toda essa dinâmica, a otimização das cargas dentro de container tirou esse serviço mais braçal que existia para o estivador, né? Até a década de 80. Né? Para quem deseja se tornar um estivador, é preciso ter um atestado de saúde ocupacional, ter concluído o ensino médio e possuir um curso de segurança e de saúde no trabalho portuário, além de passar pelo treinamento do órgão gestor de mão de obra. Então, quer dizer, aquele estivador que antigamente tinha até um ditado antigo, né, no tempo dos meus avós: ah, tu não quer estudar? Então vai ser estivador, né? Era mais ou menos assim, né? Vai fazer serviço braçal. Hoje não é mais assim, né? Hoje tu tem que ter um equipamento moderno ali com várias tecnologias, desde um celular com aplicativo para poder controlar o equipamento, né? Então, quer dizer, tudo está se transformando e o estivador de hoje, né, contemporâneo, ele já se preparou para esse momento. Até por sinal, muitos já falam 2 idiomas, que são uma necessidade para comunicação a bordo. Quer dizer, a evolução, ela fez o estivador se profissionalizar, mas também muito da categoria entendeu e teve visão de futuro e se profissionalizou antes dessa pressão, né? E aí, vai se arriscar? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Pra casa descansar, que amanhã tem mais. Valeu! Talvez você não tenha nem ideia, mas desde o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, muita coisa mudou na operação portuária. Regras e protocolos foram criados para garantir mais segurança, tanto das cargas como dos trabalhadores. Ele trabalha no pátio, no costado e no armazém. Sempre alerta, percorre todo o terminal. Verifica de ponta a ponta as condições do ambiente. Evandro é responsável pela segurança de milhares de trabalhadores no Porto de São Francisco do Sul. Fomos conhecer essa rotina. Mas antes, controle rigoroso para o acesso. Quem não trabalha no porto só consegue com autorização prévia. Apresento documentos, carteira de vacinação contra a Covid e febre amarela e sou orientado a colocar os equipamentos obrigatórios de segurança. Regras que entraram em vigor depois do ataque terrorista contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001. Desde o episódio do 11 de setembro, muita coisa mudou. Na busca por mais segurança, os países se uniram e criaram um Código Internacional de Proteção de Navios e de Instalações Portuárias. Na prática, o objetivo é estabelecer uma série de medidas de segurança com proteção ao acesso nesses locais. Eu tentei entrar agora, possivelmente é pelo aparelho eletrônico, vou colocar aqui do lado. E agora sim, a gente conseguiu ter acesso ao Porto de São Francisco do Sul. Órgãos de fiscalização e controle, como a Polícia Federal e a Receita, passaram a atuar diretamente nesses espaços. Caminhões de carga que entram no complexo também são vistoriados. E assim como nossa equipe, necessitam de autorização. Bom dia. O senhor pode descer um momento só para a gente fazer uma averiguação no caminhão? O senhor tem colete refletivo? Já tem refletivo? Para entrar no porto, o senhor é obrigatório usar o sapatão de segurança e camiseta com refletivo e lá dentro do pátio, capacete de proteção, ok? O caminhão, quando vai dar a entrada aqui no porto, a gente aborda ele na entrada e passa a explicação dos EPIs que são necessários dentro do porto. Tanto o sapatão, camisa com refletivo ou colete refletivo e capacete de proteção. Se tiver tudo ok, a gente pede para ele entrar no porto e fazer o carregamento da carga. Dentro do porto, a jornada diária de quem atua na segurança é dinâmica. Os afazeres dependem do andamento das operações, mas alguns cuidados são de praxe. A segurança de trabalho dentro do porto é toda baseada na NR29. É a norma regulatória que trata do trabalhador portuário, das questões de saúde e segurança. Basicamente, o principal dela é a utilização correta dos EPIs, capacete, colete, calçado fechado e a forma de operação dos equipamentos.
Quando tem navio atracado, o setor de segurança entra mais uma vez em ação. Com a pandemia, o rigor no controle da tripulação aumentou. Desde o início da pandemia, eles ficam dentro da embarcação. O porto hoje, ele está cobrando o esquema vacinal completo de todos que acessam a área do porto. É uma determinação da Anvisa do final de 2021. No caso de ingresso a bordo da embarcação, o agente responsável por essa embarcação, ele cria uma lista num sistema digital, o Porto Sem Papel, informando o nome das pessoas, CPF e a função que ela vai realizar dentro da embarcação. No caso de haver uma troca da tripulação, esses profissionais precisam ficar em quarentena quando descem do navio. Sim, a tripulação que está vindo para substituir eles fica em quarentena, apresenta os testes necessários para a Anvisa. Após isso, a Anvisa autoriza a troca dessa tripulação. Periodicamente, reuniões são feitas com os trabalhadores para debater questões de saúde e do dia a dia. Num universo onde tudo é gigante, medidas mais do que essenciais. E o programa Portos de hoje vai ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão ou quer rever esses conteúdos, acesse o nosso portal ndmais.com.br na aba Projetos Especiais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!